A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire, seja muito bem-vindo por aqui. Eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, mas eu já vou deixar um link aqui na descrição, onde você vai poder assistir todos os capítulos anteriores que eu gravei as explicações. Antes de começar a explicar o capítulo 11, nós vamos voltar lá no capítulo 10 e lembrar um pouco o que estudamos. No capítulo 10, Jesus ensina muitas coisas a seus discípulos. Ele diz aos discípulos o que fazer nos momentos que forem perseguidos. Ele ensina também que o discípulo deve ser igual a seu mestre e que o servo deve ser igual a seu Senhor. Jesus também diz que todo aquele que confessar que Cristo é o seu Senhor diante dos homens, Cristo o confessará diante de Deus. Jesus também ensina que não se deve amar mais os filhos do que a Deus. No capítulo 10, Jesus traz uma série de ensinamentos aos discípulos, lembrando que esses ensinamentos não é só para os discípulos naquela época, esses ensinamentos é para nós. Agora vamos lá para o capítulo 11. Chegando no capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus, acabando de orientar os 12 discípulos, partiu dali ensinando e pregando nas cidades deles. E João Batista havia sido preso. E enquanto ele estava na prisão, Jesus estava pregando e ensinando pelas cidades onde passava. E João Batista ouviu falar das obras de Jesus. Então João Batista enviou 2 dos seus discípulos para falar com Jesus, a fim de saber se Jesus era aquele que esperavam ou haveria de vir outro. E Jesus responde aos discípulos de João Batista no versículo 4 e 5, que diz assim: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Esse é o nosso Jesus, que cura, que liberta, que traz esperança, que com apenas um toque nos purifica. É Ele que supre todas as nossas necessidades, seja física ou espiritual. E conhecer Jesus através da palavra é tão maravilhoso, porque quanto mais nós conhecemos dele, mais nós aprendemos a amar. Esse capítulo nos apresenta várias lições importantes sobre a fé e também sobre a incredulidade. E também nós vamos aprender aqui sobre descansar em Cristo. Uma das principais lições é sobre a importância de responder ao chamado de Jesus para o descanso espiritual. Jesus convida você que está cansado e sobrecarregado a vir a Ele para encontrar descanso. Jesus está prometendo descanso e alívio à sua alma, então deposite sua confiança no Senhor. Nesse capítulo nós vamos entender a jornada de João Batista, o qual era um mensageiro do Senhor, e o propósito do seu nascimento foi esse: anunciar a vinda de Jesus e chamar o povo ao arrependimento. Em Lucas capítulo 1, podemos ver o propósito do nascimento de João Batista. Do verso 7 ao 19, Jesus testemunha sobre João Batista. Jesus nos faz entender que João não se vestia de vestes finas como os reis e que aos olhos de quem o via ele era como uma cana no deserto agitada pelo vento, assim Jesus diz. Mas Jesus diz também que João Batista é muito mais que um profeta, pois João foi enviado por Deus para anunciar
que Jesus viria e abrir caminho para ele. Ele também diz que não existiu um homem maior que João Batista entre todos nascido de mulher. João é o maior. Jesus diz que quem for o menor aqui na terra será o maior no reino dos céus, assim como João Batista foi. Agora vamos fazer aqui uma rápida reflexão. Do verso 7 ao 19, nós estamos vendo aí Jesus falando sobre João Batista. E as coisas que Jesus fala sobre ele são coisas positivas. Tudo que Jesus fala sobre João Batista mostra o servo fiel que ele foi a Deus aqui na terra. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para nós. Se Jesus testemunhasse de algum de nós agora, o que ele diria? Será que Deus tem se agradado de quem somos, do que falamos, do que fazemos? Você já parou para pensar assim? O que será que Deus pensa de mim? O que Deus pensa sobre mim? Será que Ele tem se agradado da minha pessoa como servo dele? São perguntas para quê? Não para a gente responder ou alguém deixar em comentário, não. É para a gente se analisar, começar a pensar como eu sou diante de Deus, o que eu devo fazer, o que agrada a Ele. Porque eu preciso agradar a Deus, mas eu preciso saber o que agrada a Ele. E para saber o que Deus quer, o que Deus gosta, nós precisamos conhecê-lo. Como é que nós vamos conhecer a Deus? Estudando a palavra. Então essa é a importância de estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que fala sobre Deus. É tudo sobre Deus, não é sobre nós. Aqui nós vamos encontrar o poder dele, o amor. Nós vamos aprender sobre a justiça de Deus. Nós vamos entender o que Jesus fez por nós. Então, essa é a importância de conhecer a Deus. É aprender a amar a Deus, a agradar a Ele de verdade. Voltando aqui para a Bíblia, do verso 30 ao 34 do capítulo 10 de Mateus, Jesus fala das cidades onde ele operou milagres, prodígios e maravilhas, mas as pessoas não deram crédito. Jesus pregava a palavra nessas cidades, mas as pessoas elas não davam ouvido às pregações dele. E ele diz que para estas cidades haverá um terrível fim no dia do juízo. Essas cidades me lembram, gente, as pessoas que rejeitam o Evangelho de Cristo nos dias de hoje, porque muitas vezes saímos para evangelizar ou chegamos na casa de alguém, na porta, e essa pessoa simplesmente fecha a porta, e essas pessoas elas jogam os folhetos, elas amassam e jogam, elas rejeitam completamente ouvir a palavra de Deus. Então, essas cidades, elas estão representando essas pessoas. Infelizmente, tem um fim para essas pessoas. Haverá uma recompensa para elas, e é a recompensa dos ímpios. E a gente sabe que a recompensa dos ímpios não será algo bom. A Bíblia diz que estes receberão sua recompensa e que ninguém poderá se esconder dos olhos de Deus. A Bíblia diz também que os olhos do Senhor estão sobre todos, tanto os bons quanto os maus, e cada um receberá conforme suas obras. Do versículo 25 ao 30, finalizando o capítulo 11, Jesus ele fala que todas as coisas foram entregues a ele pelo Pai, e ninguém conhece o Filho senão ao Pai, e que ninguém conhece ao Pai senão ao Filho. Aqui Jesus está afirmando que ele é Deus em forma de homem, que Jesus e Deus são um só. E no 28, versículo 28, 29 e 30, Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No versículo 30, Jesus diz:
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra nos lembra que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nós somos livres nele e que possamos ser gratos a ele eternamente. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Assiste os outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Até o próximo.